Olá, meus queridos, dando sequência em nossos estudos, na aula de hoje nós vamos falar sobre acústica. A acústica é um assunto que se dedica a estudar especificamente as ondas sonoras. Então, você deve lembrar que uma onda sonora, ela tem a classificação quanto à natureza como sendo uma onda mecânica e quanto à sua vibração, ela é uma onda longitudinal e quanto à propagação, ela é uma onda tridimensional. Vamos ao estudo dessa onda. Bem, o som ele é captado pelo ouvido humano de acordo com a frequência que vai entre 20 e 20 mil Hz, tá? Então, essa é a faixa de frequência audível para o ser humano, tá certo? Mais à frente nós vamos falar especificamente sobre isso, tá? Bem, a velocidade de propagação do som, ela vai depender do material onde ele se propaga. Nós podemos verificar nessa tabela aí, por exemplo, que o ar, né, portanto, estado físico gasoso, essa velocidade, se nós formos olhar aqui, olha, ela também está relacionada com a temperatura. A 10 graus Celsius, ela tem em torno de 331 metros por segundo. Já a 20 graus Celsius, em torno de 343 metros por segundo. Há um arredondamento para isso e alguns exercícios que são tratados. Já a 30 graus Celsius, essa velocidade vai para 350. Então, nós percebemos que a temperatura ela tem uma influência presente no resultado da velocidade da onda sonora, tá certo? E para cada meio ele vai apresentar uma velocidade diferente, tá certo? Por exemplo, no meio líquido aqui está sendo expresso o álcool, a água, tá? A água 20 graus Celsius, no caso que não está especificado, nós entendemos que é água doce, e aqui é a água do mar. Então, nós vemos que esse valor no meio líquido ele aumenta bastante em relação ao meio gasoso. E se nós formos analisar estruturas sólidas como cortiça, vidro, tá? Enfim, essas velocidades elas já têm um aumento significativo também, tá certo? Então, nós percebemos o seguinte, que a velocidade do som ela é maior no sólido e, por sua vez, vai ser maior no meio líquido, que é maior no meio gasoso. Então, em meios mais densos, mais coesos, a velocidade do som acaba sendo maior, tá certo? Bem, aqui nós vamos estabelecer alguns fenômenos sonoros que é tratado no livro de vocês, tá certo? Vamos a algum deles especificamente, tá bom? A primeira onda sonora que nós vamos estabelecer aqui, o primeiro fenômeno, melhor dizendo, é a reflexão do som. Então, o próprio nome já diz, reflexão. A onda bate e volta, tá certo? Então, a reflexão do som ela é dividida em duas formas. A primeira dela que nós vamos estabelecer aqui é o eco, tá? Gente, de antemão, para haver eco, o obstáculo que vai refletir o som, ele tem que estar a uma distância mínima de 17 metros da fonte, tá? Então, o eco é um tipo de reflexão do som. Mas é importante que se diga que para que seja considerado eco, essa reflexão do som, nós conseguimos perceber nitidamente o som emitido do som refletido. Há um atraso nesse retorno. Então você consegue fazer essa distinção, tá? Quanto a essa distância de 17 metros, ela é devido o ser humano ele tem uma percepção de distinguir som no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, esse é o menor intervalo de tempo que a gente consegue fazer essa distinção, tá certo? Então, veja bem, em se tratando aqui da fonte, tá? Nós consideramos aqui a fonte, uma pessoa emitindo som e o som ele é refletido numa montanha que está a 17 metros, tá? Então, se nós formos trabalhar aqui com distância, nós sabemos o seguinte, tá? Que distância ela é dada por velocidade vezes o tempo, tá? O que nós queremos encontrar aqui é a distância mínima para que ocorra eco. Nós já sabemos que é 17 metros, mas vamos comprovar isso. Então, você concorda comigo que a pessoa que emite o som
ela vai ter que receber esse som de volta para poder ter essa percepção de eco. Então o som percorre uma distância, chega no obstáculo e percorre essa distância de volta para chegar no ouvido do observador, tá? Então vamos considerar que essa distância fosse x, tá certo? Então nós temos uma distância x aqui, tá? Que nós sabemos que vai ter que dar 17 metros, tá bom? Bem, essa distância aqui, esse som, ele vai ter que percorrer essa distância duas vezes. Uma para chegar até no obstáculo e depois para voltar até a fonte, no caso a pessoa que está gritando aqui. Então nós vamos chamar essa distância de 2x. Bem, a velocidade do som, isso é aproximadamente no ar 340, tá, gente? E o intervalo de tempo para o ser humano fazer essa distinção entre o som emitido e o som refletido é de 0,1 segundo, tá certinho? Então aqui você vai ter 2x, que vai ser igual. Fazer esse produto aqui, 340 vezes 0,1, isso dá 34, tá? Então o 2 vai passar dividindo, então você vai ter aqui 34 dividido por 2, e nós chegamos à solução, né? 17 metros. Ou seja, a menor distância entre a fonte e um obstáculo para que ocorra o eco é de 17 metros, tá? Aproximadamente, tá bom, gente? Uma das aplicações do eco, tá? É na locomoção do morcego, tá? O morcego, ele consegue ter uma boa nitidez de obstáculos à sua frente através de uma onda sonora que ele emite, tá? Essa onda, ela tá na faixa do ultrassom, tá? É um tipo de som que está fora do nosso intervalo de percepção auditiva. Então o morcego, ele emite esse som, ele vai encontrar um obstáculo e vai retornar a ele, tá? Tudo bem? Então nesse caso aqui nós temos uma aplicação desse tipo de reflexão de onda, ok? Bom, gente, um outro tipo de reflexão de onda sonora, reflexão do som, é a reverberação, tá? O que é a reverberação? É uma reflexão do som também, só que é obstáculos que estejam a uma distância inferior a 17 metros do observador. Então, nesse caso, nosso ouvido vai ser incapaz de detectar a diferença entre o som emitido e o som refletido. Então, nesse caso, a reverberação ela acaba sendo um reforço sonoro. E isso é muito favorável para algumas estruturas de apresentações em que não se quer usar os microfones. Por exemplo, em teatro, né? Eles usam bastante a arquitetura de forma que vai favorecer a acústica do ambiente. Então, a projeção de uma coluna, a própria disposição da plateia, porque o som ele pode bater numa pessoa e retornar. Então, no momento em que o som ele é emitido, automaticamente ele vai sendo dissipado. Mas quando ele encontra um obstáculo e retorna, aquela onda sonora que vai dissipando, ela sofre esse reforço do retorno do som de algum obstáculo que está a menos de 17 metros e assim configura a reverberação. Então a reverberação ela favorece o ambiente. Em uma sala de aula em que o professor ele está falando nitidamente com seus alunos, só é possível o som se propagar até toda a extensão da sala, porque essa onda sonora ela sofre essas reflexões, esses reforços, ou seja, a reverberação. Esse obstáculo pode ser a parede, pode ser o chão, pode ser os alunos, tá certo? Então a reverberação também é um tipo de reflexão da onda sonora. Tudo bem? Bem, um outro fenômeno bastante importante aqui é a refração, tá, gente? A refração é um tipo de fenômeno em que é configurado pela mudança de meio em que essa onda se propaga, tá? Então, um exemplo bem interessante que eu tenho aqui para mostrar para vocês é de um terremoto, em que são geradas ondas sísmicas, tá? Então, o nosso planeta, ele é revestido por uma casca rochosa que nós chamamos de crosta, tá? Então, a parte dos continentes nós chamamos de crosta continental e o fundo do oceano nós chamamos de
crosta oceânica, tá? Abaixo dessa crosta terrestre, ela tem em média uma espessura de 48 quilômetros. Então, abaixo da crosta terrestre, nós temos um manto com várias camadas, tá? E abaixo do manto nós temos o núcleo da Terra. A questão é que esses terremotos, geralmente, eles ocorrem ali no nível da crosta terrestre, né? E esses terremotos, muitas das vezes, ele é provocado pelo movimento de placas tectônicas. O fato é, quando há um terremoto, vai haver uma onda que vai se propagar por essas diferentes camadas. Então, no caso, essa onda ela vai mudar de camadas, porque você tem diferentes densidades dessas camadas da crosta terrestre, tá certo? Então, quando a onda ela muda de meio, nós dizemos que ocorreu aí a refração. Se esse meio for mais denso, a onda vai se propagar com uma velocidade maior, caso contrário, com uma velocidade menor. Mas o fato é que na refração é quando a onda muda de meio. E é importante que se diga que nesse processo a frequência da onda não muda, tá, gente? O que é que muda na refração? É velocidade e comprimento de onda, tudo bem? Mas a frequência ela permanece constante porque ela depende da fonte, ok? Pois bem, e aqui nós temos um outro fenômeno chamado de difração, tá, gente? A difração ocorre quando a onda ela consegue contornar um obstáculo, tá? Por exemplo, se nós olharmos aqui na primeira figura, nós temos um garoto conversando com outro que eles estão separados por um muro. Embora haja esse obstáculo, a comunicação vai ser estabelecida entre eles porque a onda ela consegue contornar o obstáculo. Como é que nós temos uma situação de uma onda em que encontra um obstáculo, mas tem brechas para que essa onda passe. A onda conseguiu contornar o obstáculo, então nós temos aqui o fenômeno da difração, tá certinho? Bem, aqui nesta figura, nós temos comunicações, tá? Isso aqui é um exemplo aqui para mostrar que a difração ela não é um fenômeno específico da onda sonora. Por exemplo, aqui nós temos ondas eletromagnéticas, que é uma transmissão de uma estação de rádio ou de televisão. Então, nesse caso, ela pode ter obstáculos ao longo do seu caminho, como morros, vegetações, mas ela consegue contornar esses obstáculos e chegar nas antenas receptoras, né, das residências, por exemplo. Então, se a onda conseguiu contornar o obstáculo, eu configuro aí como sendo um fenômeno da difração, ok? Bem, um outro fenômeno aqui é a interferência, tá, gente? A interferência acontece quando uma pessoa está sujeita a mais de uma fonte de onda. Então, nesse exemplo que está sendo colocado aqui para vocês, vamos supor que cada um desses alto-falantes que aí estão emitindo sons diferentes, tá? Músicas diferentes, por exemplo. Bem, obviamente vai haver uma interferência aí, mas a pessoa vai conseguir identificar o som emitido. Porém, vai haver uma interferência, né, de uma onda sonora sobre a outra. E bem aqui nós temos o fenômeno conhecido como ressonância, tá? Como é que acontece a ressonância, gente? Todo objeto ele tem uma frequência natural. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo bem aqui dessa taça, tá? Essa taça ela é constituída de átomos. E naturalmente esses átomos eles têm uma frequência de vibração. Então, se nós conseguirmos emitir um som que esteja na frequência de oscilação desses átomos naturais que formam essa taça, nós dizemos que essa taça ela entra em ressonância, tá? Por exemplo, bem aqui nós temos uma configuração de uma taça sendo quebrada, tá? Isso aqui é para ilustrar que um som emitido com uma frequência igual ou muito próxima da frequência natural dos átomos que constituem essa taça vai fazer com que essa taça entre em ressonância. Isso significa que a vibração desses átomos eles vão aumentar a sua amplitude e chega um momento que a taça pode quebrar, tá? Então entrou em ressonância, tá bom?
Por exemplo, uma situação como essa aqui, olha, que está sendo colocada, se você fazer uma perturbação aqui nessa taça, de maneira que você consiga atingir a frequência natural dela, ela pode entrar em ressonância com a taça que seja idêntica a ela, ou seja, que tenha a mesma frequência natural. Então ele entrou em ressonância. Mas eu acho que um exemplo que fique mais comum para ilustrar a ressonância seria a ação de uma criança brincando em um balanço. Nós podemos analisar o seguinte, que a impulsão ela pode acontecer quando o balanço ele estiver na parte mais, na parte mais alta, tá? Então, quando ele está na parte mais alta, se ele receber a impulsão, ele vai ter o maior aproveitamento da oscilação que está acontecendo aqui. Então, a pessoa que está dando a impulsão na criança, ela pode estabelecer esse aumento de energia, ou seja, na amplitude da perturbação, da oscilação, tá? Por exemplo, a própria criança, ela pode estabelecer essa oscilação. Por exemplo, quando a pessoa chega no ponto mais baixo, se ela der uma impulsão para trás, como por exemplo, ela sobe com as pernas levantadas, quando estiver na iminência de descer, baixa as pernas dando uma impulsão para trás. Então você vai conseguir dar essa impulsão, porque o movimento das suas pernas vai estar em concordância com a oscilação do balanço, ou seja, estarão em ressonância, tá bom? Bom, gente, e aqui nós vamos falar sobre as qualidades fisiológicas do som. As qualidades fisiológicas do som são altura, timbre e intensidade. Vamos a elas, tá? Primeiramente, vamos falar da altura, tá? Bem, a altura, de antemão, quero deixar claro que não tem nada a ver com volume. Nós sabemos que nós usamos no dia a dia a expressão fala mais alto, fala mais baixo. Por exemplo, você usa a expressão fala mais alto quando você não está conseguindo escutar o que uma pessoa está falando. Então você tem a percepção de falar mais alto é aumentar a intensidade da voz da pessoa, como se fosse aumentar o volume da sua voz. E fisicamente isso é errado, tá? Então vamos quebrar essas expressões que são consagradas pelo uso, mas que fisicamente estão incorretas, tá? Pessoal, a altura do som está extremamente ligado à frequência do som, tá? Como é que acontece a frequência do som? Bem aqui está sendo exemplificado duas cordas vocálicas, tá? Então, a corda vocálica mais alongada aqui seria da mulher. E a corda aqui vocálica mais estreita, tá? Mais grossa, pode-se dizer assim, seria a do homem. A questão é que essas cordas vocálicas aqui, elas conseguem vibrar numa frequência maior do que a do homem. Então, por isso que a mulher, geralmente, ela fala mais fina, né? Fala mais fino do que um homem. Né? Geralmente isso acontece, justamente por causa disso. Então, se a mulher ela consegue ter uma frequência maior, então nós dizemos que ela fala mais alto. E a tradução disso daí é que quando o som ele é alto, significa um som agudo. E o que é um som agudo, a grosso modo falando? É um som fino, tá? E o que é que significa falar baixo? Falar baixo é emitir uma onda de baixa frequência. O resultado disso é um som grosso. Então, se nós formos comparar, quem fala mais alto é a mulher, tá? Porque a frequência da voz emitida pela mulher acaba sendo maior do que a frequência emitida pela voz do homem. Som de alta frequência, nós dizemos que é um som alto. O nome técnico para isso é um som agudo, tá? Então a mulher fala agudo. Agora um som de baixa frequência é um som mais grosso. O nome técnico para isso é um som grave. O homem acaba falando mais grave, tá? Então aqui embaixo nós temos os intervalos de frequência. Como eu falei no início da exposição para vocês, a frequência audível pelo ser humano, tá? Que nós conseguimos perceber está entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo do 20 Hz nós temos o infrassom e acima dos 20 mil Hz nós temos o ultrassom, tá certo?
E aqui nós temos algumas considerações sobre isso que foi falado para vocês. Por exemplo, aqui, olha, o homem está nessa faixa de frequência, entre 20 e 20 mil Hz, é o som percebido pelos nossos ouvidos. Acima de 20 mil Hz, que é o ultrassom, nós não conseguimos ter essa percepção. Mas animais como gato, cachorro, golfinhos, baleia, morcego, eles têm essa percepção de ouvir frequência acima dos 20 mil Hz, tá? Ou emitir esse som. No caso aqui é o ultrassom. Já abaixo do 20 Hz, nós chamamos de infrassom. Por exemplo, o elefante e a topeira, eles têm a capacidade de perceber e emitir esses tipos de som, tá bom? Bom, e aqui nós vamos falar do timbre, tá, gente? O que é o timbre? O timbre é a qualidade fisiológica do som que nos permite diferenciar sons emitidos por fontes diferentes, tá? Por exemplo, olha, bem aqui nós temos o som emitido por um piano, vai configurar essa onda sonora, e aqui abaixo nós temos do violino. Bem, uma pessoa que conhece o piano, certamente você conhece o som emitido por um piano e o som emitido por um violino. Então, isso vai te possibilitar, mesmo de olhos fechados, você conhecer esses instrumentos quando eles forem tocados, porque cada um deles tem um timbre característico e você conhece esse timbre. A mesma coisa é a voz das pessoas, né? Mesmo você não estando me vendo, você sabe que sou eu que estou falando porque você conhece a minha voz. Ou seja, o timbre que você está detectando agora é particular meu. Só eu tenho esse tipo de timbre. Da mesma forma, você tem um timbre específico que configura a sua voz. Então, a pessoa que lhe conhece, né, os seus pais, mesmo de olhos fechados, ele vai saber que é você no momento que você falar, porque o timbre da sua voz é característico seu, tá bom? E aqui nós temos a intensidade sonora. Gente, a intensidade sonora é o que vai ser o volume do som. É isso que causa poluição sonora, barulho, tá bom? Então vamos analisar aqui, olha. Então como é que nós vamos perceber isso? O som barulhento é o que nós chamamos de som forte, tá? Então quando você não está conseguindo ouvir o que uma pessoa está lhe dizendo, você não vai falar mais alto. Porque se você disser isso, você está pedindo para ela falar mais fino, falar mais agudo, tá? Então, o termo correto, quando você não consegue perceber o que uma pessoa está falando, é o som forte. Então, o som forte é aquele som doloroso, né? Aquele som que causa poluição sonora. Como é que esse som está relacionado, tá? Esse som ele vai estar relacionado com ondas de grande amplitude. Lembra que a amplitude ela está diretamente relacionada com a quantidade de energia que uma onda transporta. Então, obviamente, um som forte ele vai transportar uma grande quantidade de energia. Esse som forte é considerado como barulho, tá bom? Bem, e o som que não é barulho, sem poluição sonora? Nós chamamos de som fraco. É o que nós estamos habituados a chamar de som baixo, mas você viu que o som baixo é um som grave, é aquele som mais grosso, que ele pode ser forte ou fraco, tá? Então, um som de pequeno volume, de baixa intensidade, é o que nós chamamos de som fraco. Então, se tem uma pessoa gritando perto de você, você não vai dizer fala mais baixo, você vai ter que dizer fala mais fraco, tá bom? Então, o som fraco ele vai estar relacionado com ondas de pequena amplitude. Então, certamente ele vai transportar uma pequena quantidade de energia, transportar pouca energia, tá certo? Isso vai ser um som com a inexistência de barulho, tá certo, gente? Bom, e bem aqui nós temos as faixas desse som, tá? Geralmente a intensidade sonora ela é medida em decibéis, tá? É uma das formas que nós temos usualmente, tá? Então nós percebemos que nessa região bem aqui, olha, você tem ondas de pequenas amplitudes e para cá as amplitudes elas vão aumentando, significando que bem aqui você tem som de baixas intensidades, tá? E aqui as intensidades elas vão estar sendo aumentadas, tá? Causando a poluição sonora, tá certo, gente? Então o recado era isso, tá? Sobre a acústica e os fenômenos sonoros que está designado no livro de vocês. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.